O que tem que acontecer, vai acontecer. Temos de eleições. Ganhe a direita, ou ganhe a esquerda, ou tenha segundo turno. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Então nós temos que descansar nessa certeza. Eu estou preparado para qualquer situação, para qualquer das situações que vier a acontecer. E eu quero, nessa noite, falar com você sobre um tema que é de primordial importância para nós como cristãos: a vontade de Deus. A vontade de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Hoje pela manhã nós demos um pequeno spoiler dessa mensagem, mas agora nós vamos entregar ela por completo ao coração dos irmãos. A vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Nós vamos ler Romanos 12, 1, 2, versículos 1 e 2. Então diz assim a palavra de Deus. Quem achou diz amém? Amém. Então preste atenção na leitura da palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? A vontade de Deus. Interessante que ela é descrita aqui como sendo boa, agradável e perfeita. Aqui nós temos 3 características fundamentais da vontade de Deus. E uma outra mensagem que está nesse texto é que é desejo de Deus que nós a experimentemos, porque senão não estaria aqui: para que experimenteis. Ou seja, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é para ser experimentada. Ou é da vontade de Deus que nós, como servos, como cristãos, como filhos, como filhas dele, experimentemos a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus, ela não é tão simples assim. A gente olha aqui e vê boa, agradável e perfeita, mas a vontade de Deus muitas vezes ela é difícil de ser compreendida, mesmo quando nós estamos muitas vezes andando com o Senhor, mesmo quando nós muitas vezes estamos aparentemente sintonizados com o que Deus está fazendo. Às vezes nós corremos o risco de mal interpretar a vontade de Deus e caminhar numa direção errada, para a qual o Senhor não gostaríamos que nós caminhássemos. Exemplo bíblico do que eu estou falando: os caminhantes de Emaús. Estão lá no final do Evangelho de Lucas. Quando Jesus é crucificado, diz a palavra de Deus que os caminhantes de Emaús, eles saem de Jerusalém tristes. Diz que eles estão tristes com os últimos acontecimentos, que é a crucificação de Cristo, e eles estão indo para Emaús, cabisbaixos, entristecidos, desanimados, frustrados, porque na visão deles, a vontade de Deus não foi feita. Você consegue entender isso? A vontade de Deus no coração deles, naquele momento, não foi cumprida. Por quê? Porque eles tinham um entendimento diferente daquilo que o Senhor disse que iria fazer. No coração deles, para eles, a vontade de Deus em Cristo é que Jesus seria um líder revolucionário, que libertaria politicamente, nós estamos em época de política, então eles pensavam que Jesus seria um líder político, um líder que se levantaria, guerreiro, libertaria Israel do governo de Roma. Só que de repente aquele líder político, aquele homem que estava cheio do poder de Deus, que fez milagres, que fez maravilhas, que parecia ser uma pessoa acima da média, ou vamos dizer assim, que estava acima de qualquer outro ser humano,
em relação àquilo que ele podia realizar e fazer, aquele homem é preso, aquele homem é levado cativo, é açoitado, é surrado, é humilhado, é cuspido, por fim ele é pregado numa cruz e morre. Não, a vontade de Deus não é isso, não pode ser isso, isso não pode ser a vontade de Deus. Na cabeça deles era assim, e eles começaram a desanimar da vida, começaram a desanimar porque não aconteceu a vontade de Deus. Só que de repente, no meio do caminho, aquele Jesus que foi morto, crucificado, mutilado, que morreu numa cruz e ressuscitou, ele aparece para eles, e ele caminha com eles, e ele fala com eles, e de repente, no meio do caminho, no momento do partir do pão, eles percebem que aquele Cristo que morreu, ele ressuscitou, está vivo, e eles agora compreendem, abre-se os olhos diante deles, e eles compreendem que eles estavam enganados. A vontade de Deus foi feita, foi feita. E muitas vezes isso acontece com a gente. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente quer ver a vontade de Deus se cumprindo de uma maneira, e de repente Deus está fazendo a vontade dele se cumprir de uma maneira totalmente diferente do que a gente espera. Às vezes a gente espera no material, Deus está fazendo no espiritual. E aí? O fato é que ele está fazendo. Amém, irmãos? A vontade de Deus também, ela nos ensina que muitas vezes tem coisas, propósitos bons, por trás de coisas ruins, ou aparentemente ruins, ou situações que muitas vezes nos machucam ou nos ferem. Porque se você vai lá para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ou 2 em diante, diz assim: tende por gozo, ou por alegria, o passardes por várias provações. Talvez em algumas versões seja várias tentações. Eu gosto da versão que tem várias provações, para que pela prova da vossa fé seja operada a paciência, ou a perseverança, depende da versão bíblica que você tem na mão, para que pela prova da vossa fé seja operada a paciência, e a paciência tem a sua obra completa, para que sejais íntegros e perfeitos, não faltando coisa alguma em vós. Então, a gente olha aqui para esse texto e a gente começa a compreender que muitas vezes é da vontade de Deus que o crente passe por várias o que, irmãos? Provações. Para quê, pastor? Para você aprender a ter paciência, para você aprender a ser perseverante, para você ter uma fé inabalável, para você ter uma fé inabalável. Uma fé inabalável não se constrói num ambiente de coisas favoráveis. Uma fé inabalável se constrói num ambiente de ventos contrários, de situações difíceis. É assim que a gente conquista uma fé inabalável. Muitas vezes a grande conquista da nossa fé é a nossa própria fé. Vou repetir: muitas vezes a conquista da nossa fé é a nossa própria fé, mas numa condição muito mais firme, numa condição muito mais inabalável, diante de situações, diante de problemas. E aí a gente olha para um tempo de eleição, como nós estamos vivendo hoje. Talvez alguém fale assim: mas pastor, é da vontade de Deus que o Bolsonaro ganhe e o Lula perca? Então, irmãos, eu vejo assim: depende. Se nós formos olhar por alinhamento de valores e de princípios entre o homem, entre os valores e os princípios do homem com os valores e os princípios de Deus, eu poderia dizer claramente: sim, é da vontade de Deus que o Bolsonaro ganhe. Mas muito disso depende também do que Deus quer fazer na vida do seu povo. Qual é a forma que Deus quer trabalhar na vida do seu povo nesse tempo? O que o Senhor espera da igreja dele a nível de Brasil? Qual é o diagnóstico de Deus? Qual é a leitura que Deus faz da sua igreja hoje? É uma igreja comprometida com Ele, com a sua vontade? Ou não? Porque, irmãos, a grande questão que gira em torno da vontade de Deus não é nós definirmos como ela se manifesta somente, não é apenas nós definirmos se ela é boa, agradável e perfeita. O
que nós temos que entender, que a grande questão talvez para os dias de hoje, é nós entendermos se a igreja do Senhor está mais comprometida com a vontade de Deus ou com a vontade dos homens. Se a igreja de Deus hoje ela está mais comprometida com a vontade de Deus, ou se as pessoas estão mais comprometidas com as suas próprias vontades. Por que, irmãos? Porque isso vai definir muitas vezes a maneira como a vontade de Deus vai se manifestar na nossa vida. Porque eu já ouvi muitas, eu não sei se os irmãos, vou falar de frases que a gente ouve dos crentes. O melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Quem já ouviu isso? Quem concorda? Levanta a mão. Eu também concordo. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. São frases que a gente ouve em alguns momentos. Eu já ouvi também frases assim: olha, se Deus vai cumprir a sua palavra, então eu acredito que o Lula, o pessoal da esquerda tem que ganhar, para ficar tudo ruim mesmo, porque aí apressa a volta do anticristo. Só que isso muitas vezes é uma visão conformista, fatalista do nosso coração. Nós não sabemos se realmente é para acontecer agora ou já, e nós não temos obrigação nenhuma de querer apressar as coisas. Não, já que eu vi aqui pela palavra que é assim, então, irmãos, às vezes nós temos que entender que para Deus cumprir a sua vontade na terra, para Ele manifestar a boa, agradável e perfeita vontade dele na terra, essa vontade, antes de ser manifestada de forma global, de forma externa, ela primeiro tem que ser uma realidade no coração de cada crente. Em outras palavras, se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então você tem que fazer a vontade de Deus. Porque se você olha o texto, ele termina no versículo 2 dizendo: para que experimenteis. Só que o para que experimenteis é uma sentença final, é o resultado final da obra. Para você chegar lá tem um início, e esse início ele tem algumas coisas que nós não podemos, irmãos, são as condicionantes. Sabe aquilo que é condicionado para que você viva assim? Existe uma condição, você tem que fazer isso. Então, se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos, irmãos, que nos posicionarmos dentro da vontade de Deus. Nós temos que nos posicionar dentro da vontade de Deus. Qual é a dificuldade da igreja hoje? Se posicionar dentro da vontade de Deus. Mas nós queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, existem algumas coisas que nós vamos ver aqui no versículo anterior. E a primeira coisa que você tem que entender, se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não pode menosprezar, desprezar a importância do culto racional na transformação da sua vida. Vou repetir: você não pode negligenciar, você não pode deixar ou tratar como uma coisa insignificante a importância do culto. O que, irmãos? Racional. Culto com entendimento. Você tem que entender, você precisa compreender, para que depois você possa ser transformado. E essa transformação que Deus quer fazer nas nossas vidas, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem um alvo. Ninguém começa a transformar alguma coisa sem saber no que Ele quer, vamos dizer assim, aquilo que está sendo transformado, qual é o produto final daquilo. A nossa transformação, ela está se desenvolvendo rumo a um modelo, rumo a um padrão de maturidade, de crescimento, que está estabelecido na pessoa de Jesus Cristo. Aonde Deus quer que nós cheguemos? A maturidade de varão perfeito, a estatura de
Enquanto essa obra não for concluída, nós temos que ser transformados. Nós temos que ser transformados nos nossos sentimentos, nós temos que ser transformados nas nossas manias, no nosso comportamento, nós temos que ser transformados nos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas inconstâncias, nós temos que ser transformados. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite: tem alguém aqui que já chegou ao nível máximo de transformação, que precisa vivenciar em Cristo, já atingiu o patamar de varão perfeito ou de varoa perfeita? Tem alguém aqui que já chegou nesse nível? Tem, irmão? Não tem. Eu não cheguei, estou longe. E eu creio que vocês também não chegaram. E se nós não chegamos, nós precisamos dar a Deus o nosso culto racional. Nós precisamos dar a Deus o nosso culto racional. O projeto de Deus é transformar a sua vida. O projeto de Deus é mudar a sua vida. E dentro desse projeto de transformação de você, de mim, de cada um de nós, existe cura, existe libertação, existe crescimento, existe mudança de pensamento. Tudo isso faz parte da transformação de Deus na nossa vida. Só que nós precisamos dar a Deus a oportunidade para Ele nos transformar através do culto racional, fundamentado aonde, irmãos? Na sua palavra. Uma das grandes dificuldades da igreja hoje é estar cultuando a Deus, é estar recebendo a palavra de Deus. A missionária que veio aqui na sexta-feira, ela costumeiramente prega lá na igreja Centenário do Povo, igreja do pastor Uberlão. Pastor Uberlão é um excelente pastor maravilhoso. Só que ela falou: pastor Galdilei, poucas pessoas estão na igreja. Hoje muitas pessoas estão se afastando da presença de Deus e não percebem que cada dia mais elas estão mais longe do Senhor, mais longe do Senhor, mais longe do Senhor, porque não tem mais um coração pronto para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Querido, se a palavra de Deus não transformar a sua vida, nada mais transforma. Se a palavra de Deus não transformar a sua vida, não vai ser psicólogo, psicoterapeuta, não vai ter ninguém que consiga transformar você, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quando o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quer dizer que quanto mais palavra de Deus eu coloco na minha vida, mais eu estou me santificando. Mais da santificação de Deus eu vou viver, mais santo eu vou me tornando pelo poder da palavra, porque a palavra vai me limpando, ela vai tirando de mim aquilo que é enganoso, aquilo que é errado, ela vai trazendo dentro de mim a revelação da vontade de Deus, da vontade de Deus, porque a vontade de Deus está estabelecida na sua palavra, e quando essa palavra entra em nós, a vontade de Deus cresce dentro de nós. A vontade de Deus começa a se desenvolver dentro de nós, porque ela é fruto da palavra, porque ela está fundamentada na palavra. Então, quando nós não menosprezamos: pastor, eu já estou 10 anos, eu não preciso ir tanto na igreja, não. Sabe aquela pessoa que acha que já sabe tudo? Eu já ouvi tudo de Bíblia, pastor. Irmãos, quantos de nós aqui já tivemos a experiência de pegar a Bíblia num único versículo, aí você abre, Deus fala com você uma situação naquele versículo, passa um tempo, você abre aquele mesmo versículo, Deus fala uma outra situação naquele versículo, passa um tempo, você abre aquele mesmo texto, e aí naquele mesmo texto Deus fala com você uma terceira realidade que você não tinha visto nas realidades anteriores. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova na nossa vida, a cada momento da nossa vida, a cada situação nova da nossa vida, ela se renova. Se no único versículo da palavra Deus fala conosco de várias maneiras, imagine em toda a palavra. Então eu vejo assim, irmãos, que hoje muitos de nós estamos longe da vontade de Deus, porque estamos longe da palavra de Deus.
Estamos longe da vontade de Deus porque estamos longe da palavra. O que o salmista diz? Senhor, eu vou esconder a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Mas, irmãos, quantos de nós estamos preocupados em esconder a palavra no coração? Irmãos, Ezequiel 37, para mim ali, é um cenário extraordinário. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. E diz a palavra do Senhor que Deus, o Espírito do Senhor pega o profeta, e ele leva diante daquele vale de ossos secos. E ele pergunta ao profeta: filho do homem, poderão viver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Porque naquele momento o profeta não sabia, ele via ossos secos. Só que o Senhor disse para o profeta Ezequiel: filho do homem, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E à medida que o profeta foi ministrando a palavra do Senhor, começaram a vir nervos e carne sobre aqueles ossos, e aqueles ossos que estavam secos, eles começaram a ser cobertos por nervos, por carne, por pele. E aqueles ossos que eram ossos secos, desconjuntados, se tornaram em corpos humanos completos e perfeitos, pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. E muitas vezes eu vejo que na igreja cristã de hoje, tem muito crente na igreja que está como um osso seco. Secou o seu ânimo, secou a sua alegria, secou a sua fé, secou a sua disposição. E qual é o remédio? Ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Ouvir a palavra do Senhor. Tem muito crente dentro da igreja que está seco, está seco, está seco na sua fé, está seco no seu ânimo, está seco na sua disposição. A sua vida espiritual está seca, porque não está ouvindo a palavra do Senhor. Então nessa noite, Igreja Batista em Itatiaia, se você quer viver, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ouça a palavra de Deus, ofereça a Deus o seu culto racional, preocupe-se em encher a sua mente, o seu coração com a palavra, porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o povo de Deus está saindo da presença de Deus, está dando as costas para a vontade de Deus, porque está dando as costas para a palavra de Deus, para a palavra de Deus. Irmãos, existe a vontade do mundo, existe a vontade de Deus. Vou fazer algumas perguntas. É da vontade do mundo que você ore e seja cheio do Espírito Santo? Jaqueline já fez com a cabeça assim, ó. E não. É da vontade do mundo que você santifique a sua vida? Também não. É da vontade do mundo que você leia a palavra e se encha de toda a verdade que te santifica, que te transforma, que te liberta? Também não. É da vontade do mundo que você esteja numa reunião de oração durante a semana? Também não. Aí eu pergunto, o inverso: é da vontade de Deus que você ore? É da vontade de Deus que você venha em semana de oração? É da vontade de Deus que você esteja presente nos cultos? Você sabe que é. Só que se você fizer um painel da sua vida eletrônico, vontade do mundo, vontade de Deus, e eu colocasse todas essas situações que eu mencionei aqui, qual vontade está ganhando na sua vida? A vontade de Deus ou a vontade do mundo? Com qual vontade você está mais ligado, conectado? Qual vontade está prevalecendo na sua vida? A vontade do mundo ou a vontade de Deus? Pense num quadro de votação político. O percentual de oração, o percentual de culto, o percentual de palavra, quanto
Quem está ganhando o seu coração? Qual é o candidato que está ganhando no seu coração? A vontade de Deus ou a vontade do mundo? Mas eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, vou falar o português claro aqui para os irmãos entenderem. Muitas vezes a gente pega a nossa pasta, a pasta com os nossos projetos pessoais, aquilo que está no nosso coração, a gente pega essa pasta e coloca na mesa de Deus. Fala: Deus, põe tua mão aí, Senhor, e abençoa todos os meus projetos, abençoa tudo aquilo que eu quero. Senhor, se compromete com a minha vontade. Só que a gente olha para a pasta de Deus que está na nossa mesa, aonde estão as vontades de Deus para a nossa vida, nós não estamos nos comprometendo com a vontade de Deus, mas nós queremos que Deus se comprometa com a nossa vontade. Irmãos, tem muito crente que está vivendo situação de fracasso na vida, porque está lutando contra a vontade de Deus. E no mundo de hoje é muito fácil. A igreja moderna, a igreja digital, a igreja hoje que está muito ligada com a filosofia, com a ciência, será que essa igreja ela está preocupada com a vontade de Deus ou com a sua própria vontade? Eu já vi muito crente, irmão, remar e morrer na praia. Por quê? Eu não sei se consciente ou inconscientemente ele saiu da vontade de Deus. Pessoas assim que aparentemente estão bem intencionadas, vou montar uma empresa, vou fazer um empreendimento, aí a pessoa se lança naquilo, se envolve com aquilo, aí ela fala assim: agora eu vou ter sucesso financeiro, porque esse empreendimento vai ser um sucesso na minha vida. Aí ela começa a se dedicar só àquilo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou apenas trabalhando. Sabe quando a pessoa ela quer se enganar? Eu não estou fazendo nada demais, estou apenas trabalhando para um projeto. Só que ela se esquece que o maior projeto da vida dela é viver para Deus, é estar com Deus, é buscar o reino de Deus. Eu já vi muita gente, irmãos, que por causa de uma empresa, de um empreendimento, de uma carreira, esqueceu que tinha que estar na igreja, renovando a sua vida através do culto racional, através da adoração ao Senhor, buscando um relacionamento com Deus. Chegou lá na frente, o seu projeto naufragou, afundou. A culpa não foi de Deus, tenha certeza disso. A culpa não foi do Senhor, a culpa é nossa, porque nós começamos a trocar as prioridades da nossa vida. Nós começamos a trocar as prioridades da nossa vida. Eu lembro de uma amiga da Marlene que montou uma loja. Ela estava muito feliz. Eu não vou, da Assembleia de Deus, não vou mais na igreja agora, pastor, porque não tenho tempo. Eu falei: está errada. Deus trabalhou quantos dias? 6. E no 7º ele ser maior que Deus. E eu sou meio direto, irmãos. Eu já sou meio direto assim. Falei: você não pode. Tudo na nossa vida que é importante, a gente tem que dar tempo. A gente tem que dedicar o nosso tempo, a nossa atenção. Deus é o mais importante. E aquela mulher, ela parou para refletir sobre aquilo. Se ela fez ou não, não sei. Mas eu vejo que muita gente vai nessa linha. E aí acaba entrando em conflito com a vontade de Deus. E acaba não vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quantos de nós estamos mais vivendo para a nossa vontade do que para Deus? Irmãos, nós temos que nos posicionar dentro da vontade de Deus. Se nós queremos viver a vontade de Deus, no seu aspecto bom, agradável e perfeito, nós temos que nos posicionar dentro da vontade de Deus. Entenda o que eu vou te falar. Posicionamento gera mudança. Vou repetir: posicionamento gera mudança.
Aquela frase assim, se Deus quiser. Irmãos, essa frase, se Deus quiser, sem um comprometimento da nossa parte em fazer o que Deus quer, ela se torna uma omissão, ela se torna um tipo de isenção da nossa responsabilidade, e aí as coisas não acontecem como deveriam acontecer para nós mesmos. Vou dar 3 exemplos para os irmãos. Primeiro, vou dar o exemplo de José no Egito. A palavra de Deus nos diz que era propósito de Deus colocar José como governador do Egito, porque haveria um tempo de bonança na terra, 7 anos de bonança, de fartura, e muitos grãos, né? Nesses 7 anos de fartura, irmãos, não iriam faltar grãos na colheita do Egito, mas depois haveriam 7 anos, irmãos, de escassez, os campos secariam. José sabia disso, e José não disse assim, seja feita a vontade de Deus. José disse assim, é necessário que seja levantado um homem, e seja dado a este homem um cargo de governança política, para que essa pessoa faça gestão desses recursos, na época de bonança, para que eles sejam administrados e bem utilizados na época de escassez. Naquele momento, o que José fez? Ele se posicionou, mas ele não se posicionou só nesse momento, ele se posicionou ao longo da sua vida, dentro da vontade de quem, irmãos? Dentro da vontade de Deus. Quando ele foi rejeitado pelos irmãos e jogado num poço, ele continuou fiel à vontade de Deus. Aí ele sai do poço, é levado como escravo para o Egito, prospera. Lá na casa de Potifar vem a tentação sexual, a sedutora tentação vem contra a sua vida, mas naquele momento ele ainda está comprometido e está se posicionando aonde? Dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Não caiu na tentação, não cedeu às tentações, mas se posicionou dentro da vontade de Deus. Aí veio a injustiça, ele foi preso, injustamente, ele não tinha culpa, mas ele foi preso, ficou 3 anos preso, e 3 anos preso, ele se posicionou aonde? Dentro da vontade de Deus. Deus o tirou de lá, e quando o colocou diante do faraó, ele novamente se posiciona, não se Deus quiser, não, Deus quer, mas alguém precisa assumir um posicionamento. E quando ele se posiciona, Deus o usa através de um cargo político. Ele não foi elevado como sacerdote, nem como profeta, ele foi elevado como governador. E na condição de governador, Deus usou a vida dele para abençoar o seu povo e abençoar todo o Egito e todas as nações vizinhas. Mas ele se posicionou aonde? Dentro da vontade de Deus. Um outro exemplo, irmão, Josué. No final da sua vida, já velho, o povo estava infiel a Deus, o povo havia perdido a sua fidelidade, e talvez Josué podia ter dito assim, eu já fiz a minha parte, eu já orientei o povo, já falei para o povo o que o povo deveria fazer, então agora seja feita a vontade de Deus. Foi assim que Josué fez, irmãos? Não foi? Ele se posicionou diante do povo, reuniu todo o povo e disse, olha, se vocês querem servir aos deuses, citou o nome dos povos, todos, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu disse? Posicionamento gera mudança, posicionamento gera transformação. Ele se posicionou, o que aconteceu? O povo se posicionou com ele, o povo deixou os seus caminhos errados e se posicionou com ele. Eles começaram a servir a Deus juntos por causa de um posicionamento. Irmãos, vou dar um exemplo para os irmãos aqui, falando dos acontecimentos atuais.
Teve um debate na Globo aí, que eu ri demais, né? Mas, dos candidatos. E num dado momento lá do debate, o presidente Bolsonaro ele se posicionou no sentido de apoiar um candidato ao governo do estado. Sim ou não? Ele se posicionou e falou: pessoal do Mato Grosso do Sul, eu tenho um recado para vocês aí. A melhor avaliação agora para o governo do estado é o Capitão Condar. Irmãos, quando eu saí de casa, sabe quem estava na frente? Sabe quem estava na frente na contagem de votos do Mato Grosso do Sul? Capitão Condar. Em todo o tempo de pesquisas aqui no estado, quem estava na frente? André Curtinelli. Aí depois vinha Riedel, Marquinho, Rose. O Capitão Condar estava onde? Lá embaixo. Agora, por que ele saiu de baixo e foi para cima? Por causa de um posicionamento. Posicionamento de uma pessoa. O seu posicionamento na sua vida espiritual, diante das pessoas, tem valor. Amém? O seu posicionamento diante do mundo que te cerca, diante da sua família, tem poder e tem valor. Irmãos, hoje nós recebemos um missionário aqui na igreja. Eu fiquei impactado com a palavra dele. E alguns dias atrás eu recebi uma mensagem de um missionário que dizia assim: o povo de Deus ora para que Deus para que Deus destrua o socialismo, o comunismo nos países que são socialistas e comunistas, para que o evangelho seja pregado. Porém, esse mesmo crente vota em candidatos que defendem o socialismo, vota em candidatos que defendem a ideologia socialista comunista. Tem muito crente que ora pela família, mas aí vota em candidatos que defendem ideologia de gênero, que vem para destruir o padrão familiar cristão. Tem muito candidato que ora para Deus poupar vidas, salvar vidas, impedir o inimigo que mate pessoas, mas aí vota em candidatos que são a favor do aborto, que matam fetos, crianças que estão ali dentro do ventre da mãe, que não pode se defender. Tem crentes que oram para que a igreja se expanda na terra, mas vota em partidos, em pessoas que defendem socialismo, comunismo, cujas ideologias são anticristãs e perseguem o evangelho de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos: quando nós oramos, nós estamos fazendo a vontade de quem? De Deus, tudo bem. Mas quando nós fazemos tudo isso que eu disse, nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Os irmãos conseguem perceber que existe uma incoerência? Deus olha lá e fala assim: aquele meu filho está orando por isso, mas ele vai lá e vota nisso, ele escolhe isso. Está incoerente demais. Irmãos, eu vejo assim: crentes, cristão, batizado, que vota em candidatos ou partidos que defendem tudo isso que eu acabei de dizer. Essas pessoas têm que ter a dignidade de entender que não entendeu o evangelho, que não entendeu o que é ser cristão, porque não é possível uma pessoa que tem o conhecimento do que é ser cristão e age dessa forma. Eu não consigo entender esse tipo de situação. É um contrassenso absurdo, é uma coisa muito distante da outra. Aí a gente fala: mas por que eu não estou vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque eu não estou me posicionando dentro da vontade de Deus. E se você não se posicionar dentro da vontade de Deus, você vai viver situações da vontade de Deus que muitas vezes virão na tua vida e que não serão agradáveis, que não serão aparentemente boas. Por quê? Porque, irmãos, eu quero que vocês pensem comigo, que vocês façam uma viagem comigo lá no Velho Testamento. Se a gente pega, por exemplo, Êxodo, capítulo 34, versículo 15 e 16, Deus diz ao seu povo assim:
Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, prostituindo-se com seus deuses e deles sacrificando-lhes, alguém convide e coma dos seus sacrifícios. Escolha esposas para teus filhos das filhas deles, porque quando elas se prostituírem com seus ídolos, também seus filhos se prostituirão. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: povo meu, os meus valores são estes, os valores daqueles que não me servem, que não me conhecem, são esses. Não se misturem com esses valores, porque senão vocês vão se prostituir. E a prostituição aqui não é sexual, não é física. Prostituição aqui é espiritual. Prostituição espiritual é você quebrar a sua fidelidade a Deus adorando outros deuses. Irmãos, quando o povo de Deus sabia da vontade de Deus, e eles começavam a se envolver com os povos das outras terras, começavam a praticar aquilo que os povos praticavam, a fazer aquilo que os outros povos faziam, a viver como os outros povos viviam, sem se preocupar com a vontade de Deus, sabe o que Deus fazia, irmãos? Deus trazia sobre eles um governante ímpio. Deus trazia cativeiro. Quantos aqui lembram de Nabucodonosor? Levanta a mão. Nabucodonosor, na época do profeta Daniel. O que aconteceu ali, irmãos? O povo começou a brincar com a vontade de Deus. O povo começou a tratar a vontade de Deus com descaso. Nas suas casas, os maridos, as esposas, os filhos, os sacerdotes. Deus falou assim: se vocês continuarem assim, eu vou tratar com vocês. Eu vou trazer a Babilônia sobre vocês. E Deus começou a usar o profeta Jeremias, dizendo: vocês estão se apartando da minha presença, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para os meus caminhos, deixem de lado as práticas dos povos pagãos. Mas o povo não quis saber da vontade de Deus. O povo resolveu, o povo se achou no direito de fazer a sua vontade. O que aconteceu? Deus falou: vou colocar um governante que você merece. Eu vou te dar um governante que você merece. Vou colocar um Nabucodonosor na sua vida. E você vai ficar cativo 70 anos. Por isso que eu disse para os irmãos no início da pregação: Deus quer que o Bolsonaro ganhe ou Deus quer que o Lula ganhe? Depende. Depende de como Deus quer tratar com a igreja hoje. Irmãos, se nós formos uma igreja que não estamos nem aí para a vontade de Deus, Deus está falando. Deus está falando. E eu estou te dando de ombro para Deus. Deus está falando. Eu estou dando de ombro para o Senhor. O pastor falou, mas é o pastor que falou. Não, irmãos, não é o pastor que falou, é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar nada. Eu estou aqui para deixar para você o que a palavra de Deus diz. Se nós começarmos a brincar com a palavra de Deus, se nós começarmos a tratar com descaso a vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa, o que vai acontecer, irmãos? Deus pode mandar um governador ímpio, um governante ímpio sobre as nossas vidas? Pode. Sabe por quê? Para nós aprendermos através de momentos difíceis, de momentos duros na vida, nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Porque foi naquele momento quando o povo estava ali, apanhando de Nabucodonosor, sofrendo, perdeu a liberdade, perdeu muitas coisas. Naquele momento o povo começou a buscar a Deus, o povo começou a se arrepender dos seus maus caminhos. Aí o Senhor disse: agora eu vou prover uma mudança, eu vou prover uma mudança nesse cativeiro. Irmãos, como que você tem tratado a vontade de Deus na sua vida? Como que você tem tratado a vontade do seu Deus na sua vida? Nós queremos o melhor da vontade de Deus, nós queremos que Deus coloque no trono do país onde nós vivemos, o melhor governante que vai favorecer a nossa vida. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus? Nós estamos preocupados com o evangelismo? Nós estamos preocupados em santificar a nossa vida? Nós estamos preocupados em consertar os nossos relacionamentos que estão quebrados? Nós estamos realmente preocupados em fazer a vontade de Deus? Então nós
temos que analisar, porque a vontade de Deus é enigmática. Muitas vezes a gente quer uma coisa, e Deus fala: você quer isso, mas você não precisa disso, você precisa disso, é isso que eu vou te dar. Então o povo na época merecia um Nabucodonosor. Será que hoje a igreja merece um Lula? Será que a igreja hoje merece um Jair Messias Bolsonaro? Irmãos, nós temos que avaliar no nosso coração como nós estamos vivendo como igreja do Senhor. Nós não podemos ser omissos. Talvez um dos maiores problemas da igreja hoje seja a omissão. Esses dias eu estava conversando com o Gerson, ele me lembrou de uma frase de Martin Luther King, que Martin Luther King, ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Isso quer dizer que ele estava preocupado não era com aqueles que estavam fazendo maldade, mas com aqueles que deveriam fazer as coisas boas e não estavam fazendo, com aqueles que não estão se posicionando em Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela é determinativa e ela também é permissiva. Quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, Deus determina a nossa vitória, Deus determina o nosso bem, Deus determina o melhor para nós. Mas quando nós estamos vivendo fora da vontade de Deus, Ele permite o sofrimento, Ele permite o fracasso, Ele permite o choro, Ele permite a aflição, Ele permite a dor. Por quê, pastor? Para nos corrigir e nos trazer de volta para Ele. Mas em todas as duas situações, saiba de uma coisa: Deus está fazendo o melhor para você. Deus está fazendo o melhor para você. Irmãos, eu como pastor, eu tenho feito o máximo daquilo que eu posso fazer para viver dentro da vontade de Deus, para cuidar da vida de vocês. O que eu posso fazer, eu tenho feito. Eu tenho procurado orar, eu tenho procurado chamar, eu tenho procurado mandar mensagens, eu tenho procurado edificar a vida dos irmãos, mas eu não posso ir além de onde as minhas forças me permitem ir. Existem situações que os irmãos precisam fazer dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, porque o que o Senhor tem contigo na tua vida depende do seu posicionamento dentro da vontade dEle. Para quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aí? Terceiro, haja com devoção e gratidão a Deus em resposta à sua compaixão. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: rogo-vos diante do que? Da compaixão. O Deus que você serve é um Deus de compaixão, e compaixão não é dó. Compaixão é aquele momento quando a pessoa sente a sua dor e diz: eu vou fazer algo por você. É assim que Deus age com a gente. Ele sente a nossa dor, mas não apenas sente, Ele se dispõe a fazer por nós o que precisa ser feito na nossa dor, na nossa angústia, na nossa miséria, porque Ele tem compaixão. E o maior ato da compaixão de Deus se mostrou na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós ali, derramou o seu sangue. E o que Ele espera de mim e de você? Ele diz assim: rogo-vos pela compaixão. Olhe para a compaixão de Deus, reconheça a grandeza da compaixão de Deus, e dê a Deus sua devoção e a sua gratidão. O que é devoção? O que é devotar? Devotar é você venerar alguém, é venerar, é entregar-se em amor para alguém. Isso é devoção. Jesus, Ele merece ser venerado por nós? Sim ou não, irmãos? Ele merece que a gente entregue toda a nossa vida para Ele em amor? Sim ou não, irmãos? Porque Ele morreu por nós, Ele morreu na cruz por nós, Ele fez por nós o que ninguém nesse mundo poderia fazer. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, Ele nos deu a salvação pela graça. Mas muitas vezes
o ser humano ele está fora da vontade de Deus, porque ele começa a dar a sua devoção a outras coisas, ele começa a venerar outras coisas, ele começa a amar outras coisas. Muitas vezes ele ama o dinheiro, muitas vezes ele ama as coisas dessa vida, e muitas vezes ele ama até a personalidade humana, e às vezes até a personalidade humana, no momento de devoção, de veneração, é colocada acima de Jesus. Já vi crente falar assim: se eu tiver que deixar do Lula para estar com Jesus, eu deixo de Jesus. Irmãos, a devoção dessa pessoa está na pessoa errada, tá ou não está, irmãos? É a mesma coisa que uma pessoa dizer assim: para mim deixar do Bolsonaro e ficar com Jesus, eu deixo de Jesus para ficar com o Bolsonaro. É a mesma coisa, só muda os ídolos, só muda o alvo da veneração. Nós precisamos venerar a Jesus de Nazaré, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, porque Ele é digno. Irmãos, eu estou preparado. Eu votei no Bolsonaro, votei, 22, votei. Irmãos, mas eu também estou preparado para encarar um Lula na presidência. Sabe por quê? Porque a minha paz e a minha segurança não está nas mãos dos políticos, está em Jesus. A minha paz e a minha segurança não está no homem, está naquele que morreu por mim, ressuscitou por mim, vive por mim. A minha segurança está em Cristo. Então eu quero dizer para você, nessa noite, se você quer viver aquilo que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus, tenha coragem de se comprometer com a vontade de Deus. É difícil, pastor, o que o Senhor está pedindo de mim, mas é a vontade de Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer. Sabe quem se comprometeu com a vontade de Deus, irmãos, e não disse assim: seja feita a vontade de Deus? Jesus. Lá no céu, quando o Senhor viu a humanidade perdida, Ele disse, eu imagino que Ele disse para o Espírito Santo, para o Filho: eu preciso salvar a humanidade dos seus pecados. E aí talvez Jesus disse assim: se o Senhor quer, estou aqui criando, irmãos, estou aqui criando uma situação, tá? Estou aqui apenas imaginando uma situação. Olha aí, essa é a minha meta, né? Lindona. Então, o Pai disse: eu quero salvar a humanidade. Talvez Jesus poderia ter dito assim: se o Senhor quer, vai acontecer. Só que o Pai disse: não, eu preciso de alguém que desça, se torne carne, que morra, que seja humilhado, que seja crucificado numa cruz. O que Jesus teve que fazer, irmãos? Se posicionar. Eis-me aqui, eu vou descer, eu vou me tornar carne, eu vou me tornar ser humano, eu vou viver dentro da sua vontade até o fim da minha vida. Vou pagar com meu sangue o pecado do povo, e assim a sua vontade será feita, assim na terra como no céu. É fácil, irmãos, a gente simplesmente dizer: Senhor, faça-se a sua vontade? É fácil. Difícil é a gente se posicionar dentro da vontade de Deus para que ela se cumpra na nossa vida. Porque nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é soberana, mas Deus não vai fazer nada sozinho, mesmo podendo fazer. Se Ele deixou eu e você aqui para isso, se Ele deixou eu e você com essa finalidade aqui na terra, você não foi apenas remido pelo sangue de Jesus para ser salvo, você foi remido pelo sangue de Jesus para ser servo.
Entenda o que eu estou te dizendo. Você abriu mão da sua vontade quando você aceitou Jesus. Amém, igreja? Porque você aceitou Ele como Senhor da sua vida. Ele não é apenas o seu Salvador, Ele é seu Senhor. Você deu a Ele o direito de mandar em você. Você deu a Ele o direito de governar a sua vida. E todas as vezes que você não faz isso, você entra em luta com a vontade de Deus. Você entra em conflito com a vontade de Deus. E a vontade de Deus acaba não sendo boa, agradável e perfeita para você. Por quê? Porque o que Deus quer, você não quer. O que Deus te pede, você não faz. E aí você acaba sofrendo. Não porque Deus é mau, mas porque você não está fazendo a vontade de Deus. Por último, se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, faça um sacrifício vivo da renúncia pessoal. Renuncie a sua carne, renuncie ao seu eu, renuncie às vontades erradas do seu coração. Jesus no Getsemane, quando estava ali sendo tentado pela sua carne para não ir para a cruz, ele ora ao Pai e ele diz: Pai, se é possível. O que ele diz, irmãos? Se é possível, afasta de mim, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Muitas vezes, irmãos, para ver a vontade de Deus sendo estabelecida, eu tenho que negar a minha. Eu tenho que abrir mão da minha vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Então, quando você diz, seja feita a vontade de Deus, você está trazendo sobre você um peso muito grande, de responsabilidade. Você está trazendo sobre a sua vida um peso muito grande, de agir com Deus, de agir em favor da vontade de Deus, para que ela se cumpra na sua vida. Irmãos, para encerrar essa mensagem, o governo de um país, ele pode interferir negativa ou positivamente na vida espiritual de um povo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Missionário falou aqui hoje, no Afeganistão, depois que o Talibã tomou conta do governo daquele país, irmãos, os afegãos tiveram que sair. Por quê? É só morte, é só destruição. No Vietnã, país comunista, eu estava lendo a história de um missionário hoje, e os irmãos sabem que nesses países onde o cristianismo é perseguido, o missionário não pode falar o nome dele. Então o codinome dele é Wong. Wong, ele teve que fugir para a floresta com a sua família, para ele não ser, primeiro, vítima da exclusão social, segundo, aprisionamento num campo onde ele deveria trabalhar juntamente com toda a sua família, através de trabalhos forçados, e por último, morte. Isso por causa de um regime político estabelecido num país. Então, quando nós pensamos nessas coisas, nós temos que entender, a vida política de um país pode interferir profundamente na minha vida espiritual. Então eu tenho que me comprometer com a vontade de Deus em todos os sentidos, sempre, porque dependendo do meu compromisso com a vontade de Deus, a vontade de Deus vai se manifestar. Ou ela vai ser determinativa e Deus vai decretar a nossa vitória, ou ela vai ser permissiva e Deus vai nos fazer passar por um tempo de correção, para a gente se arrepender dos nossos pecados, para a gente se voltar de coração para Ele. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no teu coração, porque é um tempo assim, determinante para nós como igreja, como a vontade de Deus vai se manifestar. Eu estou curioso para saber. Então nesse momento, antes de estar encerrando, não sei se o Vitor já fez as consultas aí, se ele tem alguma posição para nos dar, eu vou dar aos irmãos a posição do desfecho ou não, dessas eleições.
Irmãos, é o seguinte: 96,74% das urnas foram apuradas. E está assim: 47,84% para Lula, 43,71% para Bolsonaro. Ou seja, está muito próximo um do outro, né? Vai ter segundo turno? Vai se definir no primeiro turno? Não sei. Mas nesse momento, eu quero convidar você, como igreja, para orar. O Vitor me comunicou que aqui no Mato Grosso do Sul, Contar terminou em primeiro lugar e o Riedel, né, em segundo. Então também vai ter segundo turno. Então, queridos, vamos ficar em pé nesse momento. A partir de hoje, diante dessa palavra, você tem uma missão: se posicionar dentro da vontade de Deus. Eu acredito que essa palavra ela não foi ministrada no teu coração sem um propósito. Se existem coisas na sua vida que estão fora da vontade de Deus, o Senhor está falando para você: hoje é o dia de consertar, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia de virar o relógio na sua vida. Se a tua vida está dentro da vontade de Deus, continue assim, continue nessa disposição, porque você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. Se você tem plantado o que é bom dentro da vontade de Deus, saiba, tudo que é bom dentro da vontade de Deus, o Senhor trará sobre a sua vida. Mas se você não tem feito isso, também haverá momentos de confronto, né, na sua vida, para que você mude o que precisa ser mudado, para que você alinhe o que precisa ser alinhado. E dentro de algumas horas